Em um mundo repleto de incertezas, a sombra de uma guerra total e aberta paira cada vez mais sobre nós. Desde tempos imemoriais, são os civis, e não os combatentes armados, que enfrentam as maiores adversidades e sofrimentos em meio aos conflitos de grande magnitude. Dentre as inúmeras catástrofes para as quais cidadãos comuns devem se preparar, uma perspectiva em particular assombra a mente de muitos: a iminência de um conflito mundial. Seja por cidades inteiras alvo de destruição por motivações estratégicas, ou grupos populacionais inteiros sendo escolhidos para extermínio, as zonas de guerra e áreas de conflito revelam-se locais inóspitos para que civis comuns possam sobreviver. Sobrevivência e guerra. Esteja preparado. Como você pode se preparar para um cenário de guerra? A resposta não é simples, pois depende das circunstâncias específicas de cada pessoa. Um questionamento relevante a ser considerado é se alguém deve planejar permanecer no local ou evacuar quando um conflito se aproxima de sua área. A resposta é: depende. Isso depende de seu contexto particular, localização geográfica, extensão da zona de conflito e direção do avanço das hostilidades. A ideia principal é que você deve estar preparado para ambas as opções. Permanecer no local pode ser a escolha mais adequada quando o combate não está próximo. No entanto, evacuar para uma área segura pode ser uma medida prudente se houver indícios de que o conflito se aproxima. O fundamental é estar preparado para agir conforme a situação exigir. É essencial avaliar continuamente as informações disponíveis e manter-se flexível em sua abordagem para garantir a segurança em um ambiente em constante mudança. É importante esclarecer que, para um civil preso no turbilhão de um conflito armado, a guerra representa carência, depravação, derramamento de sangue e caos. No entanto, mesmo sendo um pesadelo total, isso não significa que você não possa se preparar de maneira significativa, ou que seja incapaz de agir diante da iminência da guerra. Para aumentar suas chances de sobrevivência em tempos de guerra, é essencial seguir as seguintes ações de sobrevivência. Preparação da família. É fundamental que a sua família esteja disposta a colaborar com os esforços do grupo, ou pelo menos, não sabotá-los. Planejar e discutir antecipadamente é crucial para aliviar as tensões quando a cooperação se tornar vital. Um dos desafios mais complexos ao se preparar para enfrentar a ameaça de guerra é convencer a sua família a levar a sério essa preparação. Geralmente, os preparativos para desastres e o planejamento de contingência são frequentemente recebidos com suspiros exasperados ou desdém. Muitas vezes, as pessoas que desejam estar preparadas para emergências reais são vistas como excêntricas ou pessimistas. No entanto, independentemente da probabilidade de tais eventos, aqueles que desejam maximizar suas chances de sobrevivência sabem que o momento de se preparar é muito antes do dia fatídico chegar. A melhor abordagem é envolver a sua família no planejamento e na preparação sensata. Se você encontrar resistência, é importante fazer seus próprios planos e preparativos materiais que beneficiarão a todos quando chegar a hora. Além disso, é fundamental possuir a força de vontade e habilidades de liderança que garantam que eles sigam a sua orientação. A dura realidade transformará até mesmo os críticos mais obstinados em apoiadores, mas estar materialmente preparado não é suficiente. É essencial ter um plano e saber como implementá-lo para acalmar todos os medos possíveis e garantir a segurança de sua família durante o evento. Se não conseguir envolver a sua família nos preparativos, a melhor opção é preparar-se para ser o líder de que eles precisarão mais do que nunca quando a guerra se intensificar. Armazenamento de alimentos, água e suprimentos. As guerras são notórias por esgotar recursos de maneira implacável. A menos que desejemos passar por privações, é imperativo manter um estoque abastecido com tudo o que necessitamos. Um dos pilares fundamentais na preparação para tempos de guerra é a constituição de reservas antecipadas. Isso se justifica pelo fato de que, durante conflitos, quer estejam à nossa porta ou não, vemos uma drenagem significativa de recursos de todos os setores da vida. A guerra afeta diretamente os centros de produção, os meios de transporte e uma ampla variedade de bens e serviços, como energia, água, hospitais, mercados, entre outros. Assim, é sensato esperar medidas rigorosas de racionamento,
prateleiras vazias, interrupções na cadeia de abastecimento e um agravamento da depressão econômica, que pode ser insustentável. Caso não estejamos adequadamente preparados quando a guerra efetivamente irrompe, nossa família e nós mesmos poderemos sofrer desnecessariamente. Dicas para o armazenamento de suprimentos. Estoque de 6 meses. É altamente recomendável considerar um estoque que possa sustentar você e sua família por, no mínimo, 6 meses. Certifique-se de ter alimentos com longa durabilidade, como alimentos enlatados, alimentos desidratados e produtos não perecíveis. Itens de higiene e medicamentos. Não negligencie o armazenamento de suprimentos de higiene, medicamentos essenciais, produtos de limpeza e vestuário adequado. Esses itens são essenciais para o bem-estar da família. Alimentos de emergência. Tenha alimentos de emergência prontos para consumo, como barras energéticas, rações de sobrevivência e água engarrafada. Eles são convenientes em situações de crise. Fontes de energia alternativa. Considere a aquisição de um gerador elétrico e um painel solar portátil. Durante conflitos, as redes elétricas costumam ser alvos, e ter fontes alternativas de energia pode garantir o funcionamento de aparelhos essenciais. Lembrando que a preparação para situações de guerra ou emergência deve ser complementada por um plano de evacuação, conhecimento sobre primeiros socorros e um sistema de comunicação confiável. Esteja pronto para adaptar seu estoque e plano de acordo com as necessidades específicas da sua região e família. Preparação é a chave para a segurança em momentos críticos. Tenha uma mochila de emergência e um abrigo. Ter um plano de ação e uma mochila de emergência, conhecida como Bug Out Bag, é crucial para sua segurança e bem-estar. Essa mochila deve conter itens essenciais, equipamentos, suprimentos, documentos e dinheiro, prontos para uso imediato em situações de emergência. Fugir do perigo sem um plano prévio pode criar mais problemas do que soluções. Portanto, é fundamental ter locais de evacuação ou retorno previamente definidos antes que a situação se agrave. Além disso, é importante compreender o que realmente torna um local seguro em diversas circunstâncias. Simplesmente se afastar do perigo nem sempre é a melhor solução, pois você pode inadvertidamente entrar em situações ainda mais perigosas ou se envolver em conflitos com outras pessoas. Considere cuidadosamente o ambiente em que você vive. Se você reside em uma área urbana, é aconselhável procurar áreas menos populosas, afastadas das principais rotas em busca de segurança. Por outro lado, se você vive em áreas rurais, pode ser necessário buscar refúgio em outros locais. Não fique perto de instalações militares ou mesmo de edifícios governamentais. Eles são os primeiros alvos de mísseis, projéteis e foguetes. Fique no subsolo o máximo possível. Metrôs, porões, estacionamentos subterrâneos e bunkers. Tenha no mínimo 3 locais pré-selecionados para onde se deslocar quando houver uma ameaça iminente. Avalie também as circunstâncias que poderiam tornar suas opções alternativas perigosas ou comprometidas, como desastres naturais ou instabilidade social. Este planejamento antecipado ajudará a garantir que você esteja preparado para enfrentar qualquer situação de forma eficaz e segura. Permaneça em grupo. Abandone a ideia de ser o lobo solitário sobrevivente. Em períodos de guerra, indivíduos e pequenos grupos se tornam incrivelmente vulneráveis. Portanto, é essencial encontrar e permanecer com um grupo maior. Um dos erros mais significativos que um civil pode cometer ao se preparar para sobreviver em tempos de guerra é planejar fugir sozinho ou em um grupo muito reduzido. Entendemos o impulso, mas essa estratégia é equivocada. A guerra tem a capacidade de transformar pessoas isoladas em presas fáceis. Sua única esperança de sobreviver em uma situação de guerra legítima é se unir a grupos maiores que compartilham confiança mútua e afinidade. Você precisará de muitas pessoas para ajudar nas diversas tarefas. Essa é a única maneira de garantir que haja pessoal suficiente para cuidar dos doentes ou feridos, manter a vigilância em momentos difíceis e fornecer a mão de obra necessária de maneira redundante. Você já conhece famílias unidas em que pode confiar para trabalhar e viver juntas como uma unidade? Será necessário formar alianças de conveniência com diversos sobreviventes? Quanto mais conexões você tiver desde o início, melhor será para sua sobrevivência. Esteja ciente de que precisará de mais espaço para acomodar mais pessoas onde estiver, mas esteja preparado para viver em espaços apertados quando a situação exigir.
Na guerra, pessoas isoladas, incluindo famílias inteiras em áreas remotas, frequentemente se tornam alvos de combatentes ou elementos criminosos que surgem nas zonas de conflito. Portanto, não acredite que estará mais seguro sozinho, especialmente em regiões isoladas durante tempos de guerra. Aprenda habilidades básicas de sobrevivência e sustentação. Durante um período de guerra, os serviços e a assistência social muitas vezes se tornam intermitentes ou simplesmente desaparecem. É crucial, portanto, adquirir habilidades militares que permitam uma sobrevivência autônoma, independentemente do colapso das instituições e sistemas básicos da vida civilizada. Depender inteiramente das estruturas e serviços da sociedade para a sua sobrevivência torna-se uma aposta arriscada quando a guerra se instala. A resposta apropriada é buscar uma maior autossuficiência, que, por sua vez, se manifesta por meio de competências tradicionais de sobrevivência. As habilidades de sobrevivência englobam a capacidade de garantir acesso contínuo a necessidades essenciais, como abrigo, calor, água, comida e segurança. É fundamental aprender a improvisar abrigos usando materiais encontrados, como detritos e recursos naturais disponíveis. Além disso, a habilidade de identificar e criar abrigos a partir de materiais naturais se torna valiosa. A capacidade de tratar fontes de água naturais e coletadas, tornando-as seguras para o consumo, é uma habilidade vital. Outro aspecto importante é a habilidade de encontrar e preparar alimentos, incluindo a identificação de plantas comestíveis não convencionais, técnicas de caça e pesca. Essas habilidades devem ser aplicáveis independentemente do ambiente em que você se encontra. Não possuir nenhuma dessas habilidades de sobrevivência representa uma vulnerabilidade significativa durante tempos de guerra. Portanto, preparar-se com essas competências básicas é essencial para aumentar suas chances de sobrevivência em situações adversas. Meio de transporte.
sobreviver em um cenário tão hostil. Sobreviver durante uma guerra ou conflito não é uma experiência emocionante, ousada ou aventureira, mas sim uma realidade sombria, repleta de privações, caos e derramamento de sangue. O momento mais apropriado para se preparar é antes que esses tempos difíceis cheguem. Não podemos subestimar a importância da prontidão. A guerra tem sido parte da história da humanidade por séculos, e é prudente estar preparado em vez de ser pego de surpresa. A expressão "se quer paz, prepare-se para a guerra" tem um significado profundo. Em sua essência, ela reflete a sabedoria de que a paz interior e a resiliência pessoal emergem do equilíbrio alcançado por meio da preparação antecipada. Isso não se aplica apenas aos conflitos externos, mas também às tormentas interiores da existência. Sobreviver à batalha que é a vida não requer heroísmo extravagante, mas sim serenidade, determinação e humildade. A história da humanidade atesta que a preparação, seja para a guerra ou para os desafios da vida cotidiana, é a chave para a preservação da paz. Ela serve como um farol para guiar a vida com equilíbrio e estar preparado para as incertezas que se apresentam. Portanto, a máxima continua a ressoar. Se você deseja a paz, prepare-se para a guerra, mas faça isso com equilíbrio e resiliência, pois é dessa maneira que se forja a verdadeira fortaleza humana. Continua.